Olá, eu sou o pastor Joselito, eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. E essa semana Deus me deu uma visão sobre essa pregação de hoje de noite. Quando eu vi hoje o dia, eu disse: Senhor, tem certeza que é hoje mesmo essa pregação? O Espírito Santo disse: tenho. Amém. Ele nunca deixa de ter certeza, né? Na verdade, eu que tremi nas bases. Eu disse: Senhor, é hoje mesmo. Eu tenho algumas pregações engatilhadas, por assim dizer. E o Espírito Santo me deu uma visão dentro daquela passagem bíblica que diz que o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. O Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso ficou latejando em mim essa semana inteira, porque o Senhor derramou o Espírito, não dentro do Espírito, mas o Senhor derramou o Espírito sobre a carne. E o Espírito Santo me deu uma visão, como que um guarda-chuva aberto. E a visão era que nós precisávamos fechar o guarda-chuva e deixar o Espírito Santo molhar a nossa carne. Então eu vou tanger a nuvem, e você vai ter que fechar o guarda-chuva e deixar o Espírito Santo tocar em você nessa noite. O que eu posso fazer no máximo é fazer o que Ele mandou, e o que você pode fazer é corresponder. Eu sei que essa é uma noite de chuva, como eu falei para você. Eu disse: Pai, eu sei que uma boa parte da nossa igreja depende de moto e coisa desse tipo, mas eu sei que Deus sabia quem está aqui hoje de noite. E eu acho que Deus, Ele não erra. Então Deus, Ele quer falar com você hoje aqui. Eu também creio que o poder do Espírito pode passar daquela câmera ali e alcançar aquelas pessoas que estão lá em casa assistindo. Então eu queria... A gente não combinou nada. Eu vou pegar vocês agora de supetão, amém? Eu queria que vocês ficassem em pé. Queria começar um pouco diferente essa pregação. Quando o Espírito Santo ele entra, é Ele que começa a pregar, amém? Eu vou tentar cantar o início da música que está no meu espírito aqui agora. E vocês me ajudam, pelo amor de Deus, amém? É o seguinte: Espírito, encha. Espírito, enche a minha vida. Levante suas mãos. Enche-me com teu poder, pois de ti Vem, Espírito Santo. eu quero ser. Espírito, Vem, Espírito Santo. enche o meu ser. Oh, Espírito A de atmosfera já começa a mudar. Espírito, enche a minha vida. Há uma unção. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar. Levanta suas mãos. E em louvor te adorar. Uau. Meu coração Nós te adoramos. eu quero derramar Mostre a sua face. diante do teu amor. Toca em nós nessa noite, As Senhor. minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. No meu coração eu quero derramar
do teu altar. Nas nossas mãos nós vamos, e nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Eu queria que você pegasse alguém agora e começasse a orar com essa pessoa, por favor. Roba caçarabra xerica sorobro sericandarabras. E oromonomuco dorobo sericaçarabra candarabras sorobro. E arabase candoromanamasore candarabros. Iremana mamana masse. Broca xarabaca sarambrose, que andarabão na manamá. O Espírito de Deus está aqui para lhe fortalecer. O Espírito de Deus está aqui para te levantar. O Espírito de Deus está aqui para tirar os fardos, trazer alegria. Há um fogo que precisa ser abanado. Há um fogo que precisa ser tocado. E castura abraça e andamos. Babada baixa cada bolsa de cada bruxa. Espírito de Deus, obrigado. Yeah, yeah, yeah. Fecha o guarda-chuva. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu coração diante do teu altar. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito nesse lugar. Eu lhe peço graça e favor, Senhor. Mostre o seu sobrenatural nesse lugar. Mostre o seu sobrenatural. Confirma a tua palavra. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito de Jesus. Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Senta no seu lugar, nesse espírito que você está agora, desse jeito que você está aí, dessa forma. Não deixa a luz ligada hoje não, deixa assim mesmo. Deixa esse ambiente. Aleluia. Obrigado, pessoal do louvor. Você me acompanha? É você que acompanha ou eu? Aleluia. Queridos, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu creio que Deus tem algo para fazer no final. Mas há uma base para ser levantada. E de fato eu sei que precisa de uma unção especial hoje, nessa noite, para que aquilo que Deus colocou no meu coração eu consiga comunicar para você. E eu vou me esforçar ao máximo para poder ser diligente e não acrescentar nenhuma vírgula. Em João 1,14 está escrito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós estamos vendo aqui um versículo que fica muito claro que Deus, Ele encarnou
em um corpo humano. Pode parecer simples o que eu vou começar, mas é porque eu preciso começar de uma simplicidade mesmo. Ele disse que o eterno, porque quando ele diz o verbo se fez carne, é o mesmo verbo que foi usado por Deus na Trindade para criar todas as coisas. Haja luz e houve luz. Haja isso e houve. Haja aquilo e houve. O poder criativo, a Trindade, a parte criativa da Trindade, do comando, se fez carne. O verbo se fez carne. Quando ele veio habitar dentro do ventre de Maria, ele estava conectado a um corpo, entrelaçado em um corpo. Um corpo que foi gerado de uma forma diferente, porque não teve o espermatozoide de um homem. Então a concepção foi uma concepção de um corpo, em que esse corpo era necessário, porém, ainda assim era um corpo humano. Por mais diferente que fosse a sua criação no ventre de Maria, ainda assim era um corpo humano. Um corpo que tinha frio, que tinha fome, que tinha sede. E quando Jesus ele veio habitar nesse corpo, ele veio habitar, e isso é muito claro, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Maria, ela não pode, nunca, ou poderia ser mãe de Deus. Porque a expressão mãe de Deus é incongruente, porque Deus é o Criador. Ela foi criada por Deus. Então ela não pode ser mãe do Criador dela. Ela foi mãe do corpo de Jesus. Ela foi mãe de Jesus, o corpo Jesus. Mas o verbo que estava lá dentro, encarnado, entrelaçado, em uma simbiose. Esse verbo que estava dentro dessa casca, desse corpo. Presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Esse corpo que se viu a Jesus para andar nessa terra, como uma roupa espacial, que ajuda um astronauta a andar no céu, andar, fora do espaço, vamos botar assim, que deu legalidade para que o verbo viesse a habitar no meio dos homens, na semelhança de homem. Esse verbo ele veio, e como eu disse a você, Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus. Mas Jesus não é Deus? Aí é que a gente precisa entender que sim, não habitava duas pessoas dentro de um corpo. Não existe um Jesus e um Cristo. É uma pessoa só. Mas Maria é mãe da casinha, é mãe do corpo. Mas a essência, a natureza, a pessoa, a personalidade, e eu vou provar para vocês isso. A pessoa, a personalidade, não. Maria não era mãe da personalidade que está ali dentro. Porque aquela personalidade já habitava antes. Já existia antes dela mesma existir. E eu vou lhe provar isso. E o que tem a ver com o Espírito Santo? Aguarde. A Bíblia diz em Filipenses 2,6. Vocês estão comigo? Filipenses 2,6. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Subsistindo é existindo antes. Ou seja, subsistindo é existindo antes de tudo. Antes de tudo ser criado. Inclusive Maria. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Ele quem? Jesus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. No que diz respeito ao quê? Ele não levou em conta uma posição. Porque imagine você em uma posição de autoridade, de criação.
Imagine você sendo um coronel da polícia, tendo que se sujeitar a um praça, vamos botar assim. Nada contra os praças, mas só entenda isso. Imagine uma criança sujeitando os pais. Entende o que eu estou falando? Imagine essa situação. Ele disse que não levou em conta. Ele não ficou orgulhoso, é o que a Bíblia quer dizer. Ele não quis dizer assim, olha, sabe, eu sou Deus, e eu não vou me submeter a isso, eu não vou me sujeitar a isso. É isso que quer dizer aqui. Isso que daqui a pouco eu vou explicar. Antes a si mesmo se esvaziou. E o que é se esvaziar? Isso tem gerado muita discussão. Mas eu vou provar para você que é muito simples de entender isso. Ele se esvaziou. Muitos dizem que ele se esvaziou de ser Deus. Não, ele não se esvaziou de ser Deus. E eu provo para vocês isso. Ele não pode ter se esvaziado de ser Deus. Segundo alguns versículos que eu vou mostrar para vocês. Vai entendendo, eu vou chegar. Ele se esvaziou de quê? Ele se esvaziou dos privilégios. E eu provo para vocês aqui, calma. É como se um rei tivesse se transformado em um mendigo. Ele continua com os direitos de ser rei. Ele continua com o sangue azul. Ele continua com toda a hereditariedade. Ele continua com toda a filiação. Ele continua com toda a sua ética, com toda a sua educação e intelectualidade. Ele só está vestindo um trapo. Vocês estão comigo? Ele se esvaziou da posição. Ele se esvaziou do céu. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele não se esvaziou de ser Deus. Ele se esvaziou do seu trono. Vamos para frente. Fica bem devagarzinho, senão dá um tilt aí. Vamos lá. Assumindo a forma de servo. Então tá ficando claro aqui mais para vocês. Que ele deixa de ser, entenda no bom sentido. Ele sai de uma posição para vir para uma outra posição. Esse é o esvaziamento. Ele não deixa de ser Deus. E a beleza, melhor falando, a beleza está nisso. Que ele, enquanto Deus, se esvaziou da posição de Deus para se tornar servo. Aleluia. É por isso que ele disse para Pedro: Pedro, se eu não quisesse ir, eu não iria. Eu chamaria na hora uma miríade de anjos aqui. Eu vou falar alguns outros versículos que vai mostrar para você a grandeza de Jesus. Ele diz, e reconhecido em figura humana. Pronto. Ele não era mais reconhecido como Deus. Ele era reconhecido como carpinteiro. Porque as pessoas julgam outras pelo que elas aparentam, não pelo que elas são. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que julgar os outros não pelo que elas aparentam, mas pelo Espírito. Olha que coisa linda. Porque talvez essa pessoa que está do seu lado agora tem uma potência tão grande, tão grande, tão grande, que só está precisando de um derramamento do Espírito sobre elas. Que na verdade todos nós estamos precisando de um despertamento do Espírito. E eu vou mostrar para vocês algo. Ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a humilhação de Jesus, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. A humilhação de Jesus, ou o esvaziamento, que é o que ele quer dizer, é Deus ter vindo e ter necessitado da proteção de uma mulher para não morrer. É Deus ter vindo e ter que nascer numa manjedoura. É Deus ter vindo e ser rejeitado desde o início até a crucificação. É Deus ter vindo lavado os pés de alguém. É Deus ter vindo servido a prostitutas, servido a ladrões, a bandidos, a pessoas que não mereciam. É Deus ter vindo para servir na figura de servo. Aleluia. E o grande final disso tudo foi a crucificação, a maior de todas as humilhações. E ele podendo, e ele disse para Pedro isso, podendo a qualquer momento, no instalar de dedos, eu vou provar para vocês isso, dizer, essa presepada acaba aqui agora.
Só que ele precisava pagar um preço por mim e por você. Quando ele estava naquela cruz, ele estava vendo, eu provo para vocês daqui a pouco também. Você hoje sentado ouvindo essa história. Por isso que ele disse que não vai ser em vão esse penoso trabalho. Quando ele olha para mim e para você, ele diz: não foi em vão, não foi em vão, não foi em vão. Não foi em vão, não foi em vão. Hoje a irmã Josefa chegou até mim e quase me emocionou. Chegou para mim e disse: pastor, do nada ela veio de manhã cedo aqui. Disse: pastor, estou sentindo dizer algo para o senhor. E falou de algumas coisas que tinham acontecido, né, ao redor dela. E ela me disse: pastor, eu queria falar isso para o senhor, só para dizer que não é em vão o sacrifício do senhor ter saído da sua casa, da sua cidade, ter vindo morar aqui em Itabaiana. Não que seja demérito, muito pelo contrário, mas houve um sacrifício. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. Jesus, a humilhação de Jesus, preste atenção no que eu vou falar de novo, não foi ter se transformado em homem. Porque muitos pensam também que a humilhação de Jesus foi ter se transformado em homem. Se fosse humilhante ser homem, Jesus não teria morrido na cruz por mim e por você. Talvez esteja mexendo um pouco com vocês isso. Você com uma pregação grossa, não se preocupe, vou tentar mastigar. A humilhação de Jesus não foi deixar de ser Deus, e a humilhação de Jesus não foi se tornar homem. A humilhação de Jesus foi ter vindo como um homem que serviria a humanidade se humilhando. Está nisso, exatamente nisso. Vocês estão comigo? Porque senão nós não seríamos imagem e também semelhança de Deus. Oh Jesus, me ajude hoje eu preciso. Eu vou dar algumas afirmações para vocês aqui, para vocês começarem a pensar. Em João 17,5 está escrito assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, isso é Jesus falando, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu queria te explicar aqui para vocês uma coisa. Jesus tinha lembranças do início de tudo. Não, você não está aqui não ainda. Não, você não está aqui não. Vamos de novo. Jesus está dizendo o seguinte: Deus, eu estou cumprindo o voto. Eu vou chegar até o fim, para que no final disso tudo eu volte a ter a mesma majestade que eu tinha. E que eu tinha desde o início, junto com a Trindade, lá no começo. Que começo é esse? Meu irmão, não sei não. É um começo do infinito. Eu não tenho como explicar isso. É um começo antes do tempo, antes do espaço. É um começo antes de tudo. É um começo do começo. É um começo do começo. Eu não sei explicar. Ele está dizendo: eu vou voltar ao começo. Então, Jesus se lembrava de tudo. Desde o início da criação, de tudo. Desde quando só existia Deus, a tudo. Isso é mais do que um dom de palavra de conhecimento para alguém que está estudando no Rema. Isso é mais do que um dom de palavra de sabedoria. Isso é mais do que um dom de discernimento de espíritos. Isso é mais do que um dom. Isso é uma capacidade de ser onisciente. Não, você não está aqui não. Não, você não está aqui não. Isso é a própria onisciência falando. Ele está dizendo: eu me lembro de tudo. Não é que está mais perto. Vamos de novo, vamos de novo. Em João 10,18 está escrito assim: ninguém a tira de mim. Está falando da vida. Ninguém tira de mim a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de volta. Este mandamento recebi de meu pai. Ele está dizendo o quê? O que é mandamento? Você vai descer, mas na hora que você disser acabou, entre em ação. Beleza? Então no terceiro dia, ele estava lá no terceiro dia, pregando aos espíritos. A Bíblia fala isso. Você que não veio para o seminário escatológico já ter vindo. Vamos lá. Ele estava pregando no terceiro dia. Ele está morto. O corpo Jesus está morto.
Mas o Cristo, que é Deus, não morre. O Espírito, a Bíblia fala em Pedro, 1 Pedro, que ele está pregando. Aleluia. E a Bíblia está dizendo que chegou uma hora, e Davi confirma isso no Salmo, que ele disse: está resolvido, o voto eu paguei. Aleluia. E o Espírito de Deus e Deus, os dois, porque a Trindade trabalhou, junto com o comando de Cristo, disse: ressurreição. Então, se Ele tem poder para dar a vida e ter a vida de volta, Ele tem poder da vida. Se Ele tem esse poder, Ele é Deus. E Ele está falando enquanto homem. Então, o Deus que dá vida estava falando no corpo de homem. Aleluia. É isso aí. Você está aqui na igreja que vai ensinar a palavra. Amém? Vamos lá. João 12:49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele veio com a missão. Em João 3:13 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Aqui é de Torá, viu? É de Torá mesmo, viu? O Filho do homem que está no céu. Eu não sei se está entendendo, mas ele está dizendo que estava aqui, estava lá, se comunicando com Deus lá e cá. Isso é onipresença. E um dia ele chamou Pedro e João: vem aqui ver uma oração minha, como é que eu faço? Porque eu não acho que o que aconteceu no mundo da transfiguração é o meu achismo. Agora, sou verdadeiro com você, não tenho base teológica, mas eu não acho que o que aconteceu no mundo da transfiguração foi a primeira vez. Eu acho que aquele tipo era o tipo de oração que Jesus tinha. E ele chamou os amigos e disse: vem aqui para você ver como é que eu oro. E o céu. Porque acontecia isso com quem? Com Moisés, no Antigo Testamento. A nuvem descia também. Aquela nuvem era uma quarta dimensão se abrindo. Era uma interligação da terceira e a quarta dimensão. Não, você não está aqui não, nessa noite não. Oh, aleluia. Ao ponto que Moisés é o único da Bíblia que fez jejum de água e comida. Nenhum ser humano pode passar 40 dias sem água. Nenhum ser humano. Comida consegue, água não. Jesus, quando vai para o deserto, não há essa manifestação no deserto. Por isso que ele só faz de comida. É como se o corpo de Moisés tivesse entrado numa dimensão, como na mesma dimensão de Enoque e Elias, em que o corpo é embalsamado pela glória. Estou convidando vocês hoje, essa noite, para a gente poder dar uma passeada, amém? Vocês estão nesse lugar. Quem ama a palavra, vamos viajar um pouco, amém? Diz: Senhor, é isso mesmo, o Senhor quer que eu pregue? Meu Deus, vamos lá. Em Lucas 10:18 diz assim: e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Não, você não está aqui não. O Jesus cardio, que está batendo o cardio dele com o tempo, naquele tempo, há 2000 anos atrás, disse que estava. E ele viu. E ele estava presente quando Satanás caiu e ele se lembra. Oh, aleluia. Mateus 9:6 está assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então para ele: levanta-te, toma tua cama, vai para a tua casa. Ele tinha autoridade. Vai, anda, sai demônio. Os demônios olhavam e sabiam que não era um carpinteiro. Os demônios sabiam
que era o rei que estava ali. E eles disseram: porque tu vieste antes do tempo nos atormentar? Porque os demônios também são atemporais. E ele sabe que tem um tempo para eles. E ele está dizendo: peraí, isso estava na regra? Isso estava no jogo? E Jesus disse, eu acho que mais ou menos assim: estava, mas vocês perderam a revelação da palavra. Estou brincando aqui com a teologia. Amém, amados? Aleluia. Então é como se o sobrenatural e o natural estivessem agindo, interagindo. Só que quando nós nos sentamos nessas cadeiras aqui, a gente acha que nós somos apenas naturais. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Estamos quase lá. Penúltimo versículo, Mateus 3,13. Por esse tempo dirigiu-se a Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Diga: sobre ele. Diga: sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, e quem me comprazo. A Bíblia deixa muito claro, presta atenção nisso, presta atenção, por favor. A Bíblia deixa muito claro, por gentileza, me ame, entenda. Meca Samuca, por favor, você vai ser Jesus. Você vai ser Jesus. Vem para cá, do meu lado direito aqui. Aqui está Jesus. Ele sai do Jordão. Antes do Jordão, era um milho de pipoca. Imagine um milho de pipoca. Lá dentro do milho de pipoca tem uma potência. Mas você não arranca essa potência do milho de pipoca, e você não ativa esse milho de pipoca quebrando, batendo. Não, você tem que botar fogo. E a potência estava toda aqui dentro. Mas até então ele ia para a sinagoga. Até então ele trabalhava na carpintaria. E tendo lembranças, sabendo quem ele era. Uau! Sabendo os mandamentos que veio fazer. Uau, não. Tendo encontros com Deus. Mas até então essa potência estava aqui dentro. E essa carne precisava ser potencializada para colocar para fora o poder que está lá dentro. Eu não sei se você está me entendendo, conseguindo me entender. Oh, aleluia, meu Pai, o seu Espírito está nesse lugar. A pipoca tem uma potência lá dentro, mas precisa de um óleo, precisa de um fogo para botar para fora a sua natureza. O Espírito de Deus veio sobre a carne, sobre. E eis que o Espírito veio como com uma pomba sobre. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Venceu Satanás no deserto. E saiu debaixo do poder. E foi realizar o seu primeiro milagre. Primeiro milagre. Então, o Deus onipresente, onipotente, onisciente é ativado. Porque a carne dele precisava de um toque do Espírito. Não o Deus que está lá dentro precisava do toque do Espírito. Não o Cristo precisava do toque do Espírito. Mas a carne do Cristo precisava. E essa carne é tomada pelo Espírito. E pelo Espírito ele começa a botar para fora a sua natureza de Deus. E aí chega um dia lindo. Vem cá, pastor Rui. Vem para cá, por favor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Grupo de louvor, pode vir para cá. Chega um dia que Jesus, ele diz, ele entra, presta atenção nisso, ele entra. Vamos chamar Rui de Pedro. Rui é Pedro. E Pedro simboliza eu e você. Vocês estão comigo ou não? Pedro vai ser o símbolo da humanidade. E Jesus entra naquele lugar.
e diz: Pai, seja convosco. E eles estão atônitos. Ele repete, ele diz: Pai, seja convosco. E ele sopra o Espírito e eles recebem. Tchum. Então, agora sim, diferentemente de Jesus, que é uma pessoa, nesse caso são duas pessoas. Mas o mecanismo é o mesmo. Por favor, entendam isso. O mecanismo é o mesmo. O Espírito entra no espírito de Pedro, ele recebe. Ele sopra e ele recebe. Pedro agora está salvo. Se ele morresse, iria para o céu. Ele agora se torna filho. Ele agora se torna co-herdeiro. Ele se torna agora igreja. Ele se torna agora habitação do Espírito de Deus. Ele tem a marca do Espírito Santo nele agora. Vocês estão comigo ou não? E Pedro se anima. Ele diz: agora sim eu vou pregar o Evangelho. Eu estou pronto. E Jesus agora, em Atos capítulo 1, diz: não, ficar em Jerusalém, para que venha sobre você o Espírito de Deus, e ser-me-ei chamado minhas testemunhas. Porque testemunha é aquele que pode provar. Testemunha é aquele que pode dar demonstrações. Não é algo que ele pode, presta atenção no que eu estou dizendo, por favor, por favor. Não é algo que ele pode dizer: eu sei. Não, ele tem que dizer: eu sei e posso provar. E eles ficaram em Jerusalém. E eles ficaram orando, jejuando e buscando. E eis que no capítulo 2, aquela casa se encheu da presença do Espírito de Deus. E quando encheu do Espírito de Deus, veio línguas como que repartidas, como que de fogo, e veio sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia. E eles lembraram do batismo de João. Porque João disse: eu batizo com água, mas virá um que será mais poderoso, que batizará com o Espírito Santo e fogo. E quando eu lembro disso, eu lembro do sacrifício no Antigo Testamento. Aleluia. Porque o novilho, ele morria, mas depois ele precisava ser queimado. Você não está aqui não ainda. Meu Deus do céu. O novilho precisava ser morto, imolado. Os quartos dele era dado para o sacerdote, mas a gordura e o resto da carne era queimados. Se via como alimento para alguns, e glória e holocausto para Deus. Então não bastava morrer, precisava ser queimado. Não, você não está aqui não. Um dia, quando Jesus soprou o Espírito nele, a natureza de pecado morreu. Ele foi até a cruz ali. A mesma cruz de Cristo, quando o Espírito Santo entrou, trouxe para ele o mesmo fruto. O fruto de uma nova natureza. O fruto da condição de ser filho. Mas não bastava só a cruz. Ele precisava também de uma experiência com a glória, com a majestade. Na cruz você tem experiência de morrer. Na cruz você tem experiência de perder o seu ego. Na cruz você tem a experiência de ganhar uma nova identidade. Na cruz você tem a experiência de deixar o seu senso, aquilo que você acha que é certo. Na cruz você começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Você começa a ser ouvido por Deus. Você começa a ter uma filiação com Deus. Mas você na cruz está tendo uma experiência de morte. Porque senão você não pode ser discípulo. Você tem que morrer na cruz para poder me seguir, diz o Senhor. Mas é no enchimento do Espírito Santo que você tem a experiência da majestade e da glória. E ele disse: você tem que ficar, porque ainda falta mais alguma coisa. Quando Paulo pergunta a Apolo: Apolo, você está pregando, cara, cheio de Deus, aleluia, você está pregando de Torá, você conhece o enchimento com o Espírito Santo? Ele disse: eu nunca ouvi falar do Espírito Santo. Então em que você foi batizado? Em Cristo e no batismo de João. Eu só recebi o Espírito, só no diminutivo, só uma parte da experiência. Eu só fui tocado pelo Espírito e pela salvação. E com isso já é o suficiente você dar testemunho.
Você pode falar, você tem uma experiência transformadora, mas não é o todo. E aí esses homens começam a falar em línguas. Esses homens começam a profetizar. Esses homens começam a ficar embriagados na presença de Deus. E alguém começa a dizer: rapaz, a irmã Maria está lá no chão rindo. Pedro está ali parecendo que está bêbado. João está ali parecendo que está embriagado. E Pedro se levanta e diz: queridos, o que vocês estão vendo agora e ouvindo nada mais é do que o Espírito Santo e o cumprimento da profecia que está lá em Joel, que diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda, diga toda. E essa promessa não é só para vocês. Essa promessa também não é só para os seus filhos. Essa promessa é para todos aqueles que crerem um dia na minha palavra, diz o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque se Jesus precisou desse enchimento para botar a pipoca para fora, mas é uma pessoa só. Mas Cristo está dentro de você. Há uma natureza divina dentro de você. Nesse caso são duas pessoas. E precisa que o Espírito Santo venha sobre. O Espírito Santo venha sobre. Para queimar a sua carne. Para lhe dar uma experiência no mover do Espírito tão grande. Que essa natureza divina saia. E você não viva mais brigando com o pecado. Não viva mais titubeando ou coisas parecidas. Porque quando nós começamos um processo de enchimento com o Espírito Santo, é uma experiência que todo cristão precisa ter. Você não pode só ter a experiência da salvação. Você precisa da experiência do enchimento do Espírito. Você precisa do batismo no Espírito Santo. E é no batismo no Espírito Santo que Deus lhe qualifica, não para ser Deus, mas para manifestar o poder de Deus. E é por isso que tem os 9 dons do Espírito. 3 dons de onipresença: profecia, línguas e interpretação de línguas. De onisciência, palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento de espíritos. E de poder, dom da fé, milagres e dons de curas. Ele capacita que o Deus que está dentro de você não só interaja com você, mas que capacite você para mostrar o Deus que está dentro de você para todo mundo. Porque no mundo que nós estamos hoje, não será só pregação, mas será manifestações que sairão da sua vida. Deus não quer que você seja um crente comum, meu irmão. Deus não quer que você seja um crente normal. Deus quer que você seja um crente que toque no Espírito Santo, que tenha fome e sede da manifestação do Espírito. Deus quer que a sua carne seja tocada, a sua carne seja queimada pelo fogo do Espírito. O Espírito de Deus, Ele quer ter essa experiência. E nós estamos aqui com 2 exemplos: o Cristo, que foi cheio do Espírito, e o Pedro, que também foi cheio do Espírito. E esse Pedro começou a andar e curar as pessoas até com sua sombra. Eu pergunto a você: quem vai ser aquele que vai andar nos lugares de Itabaiana e vai dizer: o Espírito de Deus está em você, porque tem coisa acontecendo? Aonde você anda, está acontecendo coisas. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus, Ele quer te ungir e te capacitar, para que quando você ande, talvez a sua sombra não venha curar, mas a sua sombra pode libertar. A sua sombra pode fazer com que pessoas recebam o toque do Espírito Santo. A sua presença muda ambientes, meu irmão. Obrigado. Aleluia. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.